Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus faz uma pergunta para os seus apóstolos. Quem dizeis que eu sou? Perguntou para os apóstolos. Para vocês, quem eu sou? Como sempre, Pedro estava à frente de tudo para responder, para perguntar. Sempre é Pedro quem toma a frente e fala algo. Já sentindo no seu coração e com fé, Pedro disse: Tu és o Cristo de Deus. Pedro já tinha convivido o suficiente para saber que Jesus era o Cristo de Deus. Apesar que Pedro e os outros apóstolos não sabiam o que deveria acontecer com Jesus, mas ele lhes explicou que ele deveria morrer nas mãos dos inimigos, né? Então, Jesus proibiu que Pedro espalhasse para as pessoas, para o mundo, que ele era o Cristo, que ele não era um profeta qualquer, que ele não era João Batista nem Elias, né? Que ele era realmente o Cristo de Deus, porque ainda não era a hora nem o dia para que Jesus fosse crucificado. Jesus ainda tinha muito o que ensinar aqui na terra e precisava, dar aos discípulos o ensinamento suficiente para que eles pudessem espalhar o Evangelho de Cristo. Por isso que ele tinha que esperar um pouco mais, né? E lá no início, no Evangelho, nós observamos algo muito importante. Jesus estava rezando num lugar retirado. Ou seja, Jesus rezava. Jesus orava ao Pai que está no céu. Quantas vezes nós temos a preguiça de rezar? Achamos que não é necessário rezar. Achamos que não precisa tanta oração, porque Deus está do nosso lado. Deus está a nos proteger e não é necessário nós
estar sempre de joelho pedindo a Ele, porque Ele já sabe o que nós precisamos. Mas não é bem assim. Nós podemos observar que Jesus rezava e Jesus era Deus. Jesus não era um pecador como nós. Então, que fique bem claro, para nós sermos obedientes a Deus, nós devemos orar sim, nós devemos rezar sim e devemos pedir o que nós necessitamos. Pedir a cura, pedir coisas boas para a nossa vida, porque Deus está lá para nos escutar e Ele quer nos ouvir, Ele deseja nos ouvir. E a oração, o nosso pedido, é aquilo que Deus mais gosta de ouvir, né? É, como se diz, rezar é conversar com Deus. Palavra de vida eterna para a nossa salvação.